Você anda desanimado, preocupado demais e começou a suspeitar que pode estar sofrendo de depressão? No entanto, não sabe diferenciá-la de uma tristeza comum? Bom, se sim, fica nesse vídeo porque eu vou te explicar os principais fatores que diferenciam uma depressão de uma tristeza comum. Eu me chamo Gabriela Araújo, sou psicóloga online e estou há mais de 6 anos atendendo adultos pelo mundo, ajudando a lidar com ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Bom, vamos lá então entender os principais fatores. Bom, para começar, vamos falar sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção comum, natural, que nós experimentamos em algum momento da vida. A tristeza comum, ela tem início, meio e fim. Quando você está triste, você sabe o motivo pelo qual você está triste. Então, em geral, você sente tristeza quando sofre uma decepção, uma frustração, algo saiu como você não imaginava, diante de uma perda que você tem. Então, são algumas coisas que levam você a ficar triste. Mas essa tristeza, em geral, ela não tira o prazer da vida. Outras coisas que você gosta de fazer, como por exemplo, jogar bola ou cuidar de alguém, fazer coisas ali que são hobbies para você, por exemplo, você continua tendo prazer nisso. É pontual a sua tristeza, é um motivo específico. Pode ser que, a depender do nível do acontecimento, essa tristeza ela dure por mais tempo. E sim, nos primeiros momentos, isso te deixe desanimado com outras coisas na sua vida, mas ela não te rouba o prazer total. Ela não tira a tua esperança de viver. A tristeza comum, ela faz com que você saiba exatamente por que você está triste, mas ela não tira a satisfação das outras atividades do seu dia, por mais que caia o seu desempenho. Agora, quando a gente fala de depressão, nós estamos falando de um problema de saúde. Nós estamos falando de uma tristeza muito persistente, patológica e que muitas vezes você nem sabe explicar o porquê está triste. Quando você está com depressão, esses sintomas eles começam a ficar muito intensos. Então, por exemplo, a depressão ela é muito marcada pela intensidade. Então, por exemplo, você pode começar a sentir um excesso de fome, vontade de comer demais, isso pode até elevar o seu peso, ou você pode cair, ou a depressão pode fazer com que caia o seu apetite. Então, você vai tendo dificuldade de se alimentar, começa a emagrecer. Do mesmo modo, você pode sentir uma insônia muito grande, passar a ter dificuldade de dormir. Ou, por outro lado, você pode sentir um excesso de sono, e isso simbolicamente é uma forma de fugir da realidade que é muito difícil para você. É possível estar vivenciando uma depressão e mesmo assim continuar fazendo as tarefas do dia a dia. A diferença é que, além do seu desempenho cair, você vai sentir uma dificuldade muito grande em realizar atividades que antes para você eram até automáticas, eram comuns, eram fáceis. Então, de repente, você começa a sentir um cansaço físico e mental muito grande. Então, o esforço ele passa a ser muito maior para fazer a maioria das coisas do seu dia a dia. Coisas que antes você tinha uma satisfação muito grande de fazer, de repente passa a perder o brilho. Você começa a perceber que não está sentindo prazer nas coisas. Os pensamentos negativos, eles também ficam muito mais permanentes. Então você começa a ter uma previsibilidade de futuro, das coisas ali que você vai fazer muito negativas. E isso pode fazer você desistir de fazer algumas coisas, isso pode fazer com que você se isole mais socialmente, enfim. Esses sintomas, eles são muito comuns em quadros de depressão e eles são ali importantes na hora da gente investigar e diferenciar uma tristeza de uma depressão. Um outro sintoma da depressão que diferencia da tristeza é que você começa a sentir um cansaço muito grande, tanto físico quanto mental,
mesmo após descansar por um longo período. Então, imagina que você tem um final de semana com vários elementos ali que você deveria estar descansado, em que você não teve nada que te sobrecarregou. Mesmo assim, quando você volta para segunda-feira para trabalhar, você sente um peso enorme. Aquela dificuldade de fazer coisas que antes para você eram comuns e normais continuam pesando, você precisa se esforçar o dobro. Então, esse cansaço persistente, seguido de um desânimo, mesmo após descansar, ele também é muito marcado na depressão. Em geral, quando você tem 2 semanas seguidas com esse conjunto de sintomas persistentes, já é um sinal para você buscar ajuda. E é claro que dentro do seu quadro individual, quando você estiver em consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, vão ser investigadas ali individualmente algumas questões para a gente entender o porquê dessa intensidade, dessa tristeza, o que que ocasionou isso. Então, tanto a tristeza quanto a depressão, elas podem abalar a sua autoestima, mas quando você está triste, como eu disse, tem início, meio e fim, vai passar, não tem esse conjunto de sintomas tão persistentes por tanto tempo. E a tristeza é uma coisa natural, já a depressão é um problema de saúde que precisa de tratamento. Lembrando que a depressão, ela pode fazer com que você desencadeie outros problemas de saúde, como inclusive a ansiedade. Então, se você se identificou com a maioria dos sintomas de depressão, já é um sinal para você buscar ajuda, para você entender o seu quadro, até porque a depressão ela tem diferentes níveis, então quanto mais rápido você buscar ajuda, melhor para você, mais efetivo será o tratamento, tá bom? E lembrando que vão ter algumas questões individuais que precisam ser investigadas no seu caso, e aqui eu só trouxe um panorama geral para te dar uma luz. Bom, e se você gostou desse conteúdo, curte aqui esse vídeo para eu saber e se inscreva aqui no meu canal, que toda semana eu posto um vídeo esclarecedor para você ter mais conhecimento sobre saúde mental. O meu Instagram é esse aqui, que eu deixo linkado no vídeo, mas deixei o link aqui também na descrição para você estar me seguindo, porque lá no Instagram eu posto com mais frequência vários conteúdos úteis para te ajudar no dia a dia. Bom, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.